Oi, galerinha do nono. Vamos lá para mais um assunto, para mais um tema, para mais um vídeo. Eu vou deixar hoje de lado um pouquinho a questão gramatical. Vou falar um pouco da questão linguística, vamos falar de textos. Pegando ainda que o caderno de atividade de vocês, vou pegar lá na página 4 ainda, e veio pra gente assim a questão da biografia romanceada. Então vamos falar um pouquinho sobre esse assunto. Biografia romanceada, vamos separar aí que a gente já viu que tem a junção de dois tipos de texto, né? Tem a biografia e tem o romance. Antes de falar da biografia romanceada, vamos entender os dois tipos separadamente. O que é uma biografia? E já falando de biografia, a gente sabe que tem a biografia e a autobiografia. Biografia é quando eu vou contar, quando eu vou falar sobre alguém, sobre a vida de alguém. Isso é a biografia. Eu posso dizer que é, de certa forma, uma informação que eu trago, né? Eu vou fazer um apanhado, um estudo, uma investigação, vou atrás de documentos, de datas, de locais, de questões, né, históricas relacionadas àquela pessoa. Então eu preciso ter o conhecimento de tudo isso para que eu possa ter em mãos ali e poder escrever a biografia de determinada pessoa. Né? Eu não posso pegar fatos aleatórios, imaginar, não, eu tenho que realmente ir atrás de acontecimentos reais, então eu preciso fazer uma pesquisa, um levantamento sobre aquela pessoa, sobre a infância, sobre a família, na época de colégio, enfim, eu vou fazer um apanhado de coisas a respeito daquela pessoa e vou escrever a nível informativo, documental, a biografia daquela pessoa, né? Quando alguém escreve sobre o outro, é a biografia. Mas eu posso fazer uma autobiografia. Nesse caso, eu vou ser um autor-personagem, né? No outro caso, quando eu escrevo sobre alguém, eu sou um narrador, né? E falo na terceira pessoa. Mas quando eu quero fazer uma autobiografia, eu sou um personagem, eu falo em primeira pessoa. Duas situações relacionadas à biografia. E o romance? O romance é um texto, por si só, já é um texto longo. Porque no romance eu tenho a liberdade de colocar histórias, detalhes, acontecimentos, alguma fala, algum assunto que alguém contou, tem uma questão dramática, né? É mais elaborado e por isso ele é mais longo. Isso é um romance, tem muitos livros de romance, os livros geralmente, romances são grandes, eles têm mais detalhes, né? E na nossa questão aqui, a gente está falando da biografia romanceada. O que acontece na biografia romanceada? Na biografia romanceada, eu vou trazer tudo sim que eu tenho na biografia, que são os acontecimentos reais, a pesquisa que foi feita, os assuntos que eu pesquisei, os documentos, tudo que eu quis colocar, que eu precisei colocar sobre a biografia daquela pessoa. Então teve toda aquela questão informativa, questão de pesquisa e documental da biografia. Porém, ele não é um texto simplesmente informativo. Não, ele é um pouco mais elaborado. Ele tem traços ali muito grandes do romance. Ele é maior, então eu mesclo as informações da biografia com a questão romântica, de ter ali, de me permitir colocar histórias, porque no romance existem histórias assim, existem as histórias ficcionais, por exemplo. Então eu posso colocar isso numa biografia romanceada, eu vou mesclando os assuntos. Eu coloco a parte da biografia total e real, mas eu tenho a liberdade de colocar ali histórias, de viajar naquele contexto, de criar coisas, de tornar um pouco lúdico, bonito, trazer ali um encantamento. Isso acontece, por exemplo, em filmes. Há pouco tempo passou um filme, por exemplo, do Chacrinha. Então, tinha questões ali da biografia dele, todas as informações de época, de tempo, de como aconteceu, de quando aconteceu, de coisas que ele viveu na infância, dos objetivos dele, de como ele galgou ali aqueles acontecimentos todos. Mas no meio daquilo tudo,
Tinham também questões, às vezes, ficcionais, que não eram tão fidedignas a tudo que tinha acontecido lá no passado, na infância. Foi criada ali no meio algumas histórias, alguns dramas, algumas coisas que não são necessariamente fiéis aos acontecimentos realmente da vida dele. Então, é uma mescla de questões reais da biografia com a parte romântica, com a parte dramática, lúdica, que o romance nos permite. E aí a gente tem que entender que com o romance, quando o romance entra em cena, a questão da biografia se estende, porque uma biografia romanceada, o romance é longo. Então tem essa diferença também, além do contexto, que tem uma modificação, né? Tem interferência dos dois lados, mas tem também a questão do tamanho desse tipo de texto. Tá bom? Gostaria que vocês relessem na página 4, páginas 4 e 5 do livro de atividade de vocês. É sobre esse assunto, eu quero que vocês relembrem para mim e deem uma olhada no exemplo, que tem um texto muito interessante aqui. Tem um exemplo de uma biografia romanceada aqui, muito interessante, eu gostaria que vocês relessem pra gente, tá? Beijo, até o próximo vídeo.